a gente sempre tem que explicar de novo quando a gente vê que alguém não entende, não é verdade? Então, aqui vai uma resposta para uma pessoa que eu vi que não entendeu bem. Eu acho que também, embora ela veja o canal, eu acho que ela não está entendendo bem o espírito da coisa. É o Júlio Medeiros. Veja só como ele... Olha, eu vou ler para vocês. Olha que coisa interessante de a gente ponderar. Ponderar é bom, né? Porque é sobre o Pondé. Ele diz assim, olha... O professor critica muito o Pondé, dizendo que ele desarma a luta por um mundo melhor, pois fica repetindo que nada presta e que o ser humano é destrutivo e incapaz de salvar a si próprio das enrascadas em que se meteu. Olha, ultimamente tenho começado a achar que ele pode estar certo, o Pondé. Que irônico, quem diria? Talvez o Pondé seja realmente o grande filósofo e vai acertar na mosca. Vamos destruir o planeta e não há nada que possa ser feito para que esse processo de destruição venha parar. Por isso é que nós somos o que somos e patati patatá, e aí repete o jargão do Pondé. Júlio Medeiros. Júlio Medeiros. Olha, o Pondé não é filósofo. Nem a gente considera ele filósofo. Ele não é e a gente não considera. Ele é um arremedo. A gente toma o Pondé como uma caricatura. Por quê? Porque ele é uma boa caricatura. A gente nem precisa fazer a caricatura, ele já é. Não sei se você percebeu, ele fala com a cabeça torta, assim, ele parece a Cuca. Ele parece a Cuca do sítio Pica-Pau Amarelo. Ele balança o microfone assim, ó, passando o microfone na boca. Ele fala mole, meio abichanado, né? Né? E às vezes aparece até que tá meio drogado. Ele fuma charuto, né? E dá baforadas. Então é uma caricatura, ele é uma caricatura. E ele só fala coisa do senso comum. Ele não fala absolutamente nada que seja aproveitável. Você imagina só um cara diante dos cataclismas e diante da Greta, ele vem falar contra a juventude. Quer dizer, eu não sei o quanto, Júlio, você já leu alguma coisa de filosofia e tal, mas aquilo a gente, né, eu, Rodolfo, vários outros, nós descobrimos que o Pondé, ele é um animal de história em quadrinhos, um tipo de uma caricatura. E a gente descobriu que ele é excelente meio de ensino. A gente pode usar os erros constantes dele para ensinar. E aí a gente falou, pô, esse cara aqui, ele tem a utilidade dele. Qual? Ele erra tanto e ele fala tanta abobrinha que a gente não precisa nem ficar procurando contra-exemplo. Ele dá todos os contra-exemplos. Então, quando você quer pegar alguém que só fala bobagem, você nem consegue encontrar outro, porque ele já aparece e fala tudo. E a caricatura dele é tão caricaturesca que ele não deixa para outro. Porque às vezes a gente quer encontrar, né? Um errou aqui, outro errou aqui, você vai montando. Não! Ele não deixa ninguém montar uma pleiade de erros. Ele erra tudo de uma vez. Então a gente pega muito ele. Rodolfo né, pega. Outras pessoas dão muita risada, pegam ele. Né? Tem até um professor universitário, que eu não posso falar o nome, que dá aula. E sempre quando vai dar aula na universidade diz assim, os patos, como diz o Pondé, né? Patos de paixão, ele fala os patos. E aí ele diz, como diz o Pondé, né? Quer dizer, o cara o Pondé é tomado como um ridículo. Então, primeira coisa é isso, é você ter a noção de que a gente não critica o Pondé. A gente usa como caricatura e como elemento de contra-exemplo. Agora vamos para
o teu assunto. Isso é importante, o seu assunto. O seu assunto é, talvez o cara, vamos deixar o poder de lado, talvez o cara que fale que tudo vai pro brejo, seja o grande filósofo. Ora, mas o cara que fala que tudo vai pro brejo, não pode ser filósofo, nem pensador, nem professor, nem nada em ciências humanas. Aliás, não pode ser nada nem como gente. Por quê? Porque essa hipótese, essa ideia de que tudo vai pro brejo, ela é uma ideia que todo mundo já teve. Ninguém precisa ser estudioso para dizer isso. Todo mundo, em todos os anos da Terra, já falou do fim do mundo. O fim do mundo, a ideia de que tudo vai pro brejo, tem em todos os mitos. Todos os mitos têm algum elemento, né, de fim dos tempos, fim do mundo, fim da cidade. Quando o tempo não é muito considerado, é o fim da cidade, a destruição de tudo. Então não é uma sabedoria, é uma tonteira. Por quê? Porque não chega a ser nada. É a mesma coisa que você falar assim, nossa, eu acabei de ver o cavalo branco do Napoleão e ele é completamente branco. É mais ou menos isso. Olha, os dinossauros já foram destruídos, então pode ser que a gente seja destruído também. Entendeu o tipo de bobagem? É coisa que só quem é tontinho fala. Você já viu? Isso falando da mitologia, da história. Agora, pega no mundo contemporâneo. Você já viu o número de filmes chamado filmes catástrofe? Você já viu? É a coisa mais fácil produzir um filme catástrofe só de tsunami. Por que não imaginar um tsunami que acabe com tudo? Por que não imaginar uma sindemia como a da Covid que acabe com tudo? Por que não imaginar uma guerra nuclear que acabe com tudo? Por que não imaginar o aquecimento global acelerado que acabe com tudo? Isso é a coisa mais fácil, é a hipótese mais fácil, é o que está na nossa cara. Então, falar isso e dizer que esse cara vai acertar é ridículo. Ridículo. Você nunca leu a Bíblia, nunca viu o fim do mundo? Você nunca pegou um mito qualquer com o fim do mundo? Você nunca pegou histórias de fim do mundo? Hã? Meu Deus do céu, cara. Onde que mundo você vive que você achar que isso é um saber filosófico e que o cara vai ser o grande filósofo que vai acertar? Cara, a minha geração, ela passou toda a sua infância escutando que haveria uma guerra nuclear no dia seguinte e o mundo ia acabar. Você não sabe disso? Você não sabe que... Deixa eu contar uma coisinha para vocês. O Obama, no último ano de governo dele, ele pediu que várias universidades e centros de ciência dessem para ele um mapa de probabilidades de sindemias, pandemias. Isso muito antes da Covid. O governo dele acabou, depois é que teve a Covid. Aí veio a Covid. Veja, nesse estudo, a ideia de novas sindemias, novas pandemias, até 2030, estão prevendo mais 5 ou 6 desse tipo, possíveis. Por isso, é por isso, cara, que a indústria farmacêutica, ela não para. Sem contar aquelas epidemias e sindemias que continuam, só que a gente acha que não continuou. Porque o número de mortos não é tão absurdo quanto a última, então a gente acha que não continuou. Você entendeu agora, Medeiros, que essa conversa do Pondé é a conversa de um garoto que teve alguma disfunção cerebral? Que nem criança fala isso. Agora,
Qual é a conversa de um verdadeiro filósofo? A conversa de um verdadeiro filósofo é não deixar que as pessoas passem necessidade. Não deixar que o mundo entre em colapso. Não deixar que a injustiça social continue. Por que essa é a verdadeira conversa de um filósofo? Porque essa é a conversa difícil. Essa é a hipótese difícil. Esse é o problema que a gente não consegue solucionar. Então, o verdadeiro filósofo equaciona verdadeiros problemas. Qual é o modo pelo qual nós podemos hoje, um mundo que tem penicilina, um mundo onde o homem chegou à lua, um mundo onde nós conseguimos transplantar coração e outros órgãos. E nesse mundo, hoje à noite, tem milhares de crianças que não vão jantar. Esse é um problema. Esse é um problema para o filósofo. O que gente como o Pondé faz? Fala, não, isso não é um problema. É muito mais fácil dizer que isso não tem solução ou que o mundo vai acabar. Entendeu? O Pondé é tão ridículo que existia um personagem do Glauco, que era o chamado Zé do Apocalipse. Você nunca ouviu falar? Tinha o Geraldão, mas tinha a Dona Marta, tinha o Zé do Apocalipse. Zé do Apocalipse era o cara que ficava falando, o mundo vai acabar, é hoje, é amanhã, o mundo vai acabar, a raça humana é uma desgraça, nós somos uma desgraça. Ele era o quê? Era um maluco de esquina. Você já viu isso na cidade de São Paulo? Maluco de esquina, cara com Bíblia na mão gritando, o mundo vai acabar. Você já viu? Era o Zé do Apocalipse. Isso é completamente diferente de você equacionar o problema. De você ver o problema e equacionar. Falar, não, peraí, esse né? Você chegar, por exemplo, o Rodolfo faz muito isso. Ele vê o problema e equaciona, ele põe um equacionamento. Por exemplo, um equacionamento do tipo assim, será que nós estamos falando em energia limpa e essa chamada energia limpa, por ser chamada energia limpa, é boa? Isso é uma pergunta. Aí ele vai e mostra a hidrelétrica, energia limpa, hidrelétrica. No entanto, o impacto dela no meio ambiente, calculado por biólogos e pela universidade, não dá conta do impacto real. E aí você vê a destruição. E ele então aí ele faz a questão. Qual questão? Por que é que nós não conseguimos barrar isso? Qual força capitalista está por trás disso? Quem é o agente político que está associado a isso? Quem está financiando? Por que o governo, mesmo sendo de esquerda, aceitou Belo Monte e coisas desse tipo? Então você vai equacionando o problema. Você não diz que, isso aí, vamos morrer todos. Não, pelo contrário. Pelo contrário, ninguém vai falar uma bobagem dessa. Você sabia, ô Medeiros, que olha como, né? Só para você ter uma ideia como esse pensamento do Pondé é uma coisa ridícula a ponto de ter gente que tem muito dinheiro e que então, acreditando nesse tipo de pensamento, por infantilidade, está construindo bunker. Sério. O Mark Zuckerberg, dono do Facebook e do Meta, ele construiu um bunker anti-guerra nuclear. Ele acha que se tiver uma guerra nuclear, ele se esconde lá com a família. O dinheiro faz a pessoa ficar burra. Fica burra. Né? O mais interessante disso tudo, gente, é que os cineastas fazem filmes que já viraram até comédia
a respeito disso e neguinho ainda tá achando que isso é filosofia. Não vê um meteoro? Os caras fogem para outro, os ricos fogem para outro planeta, né? Chega lá um bicho que nem o Garibaldo come os caras. Então, acorda, José. José, acorda. Acorda. O pessimismo filosófico não é isso que o Pondé faz. É outra coisa. Isso aí que o Pondé faz é a caricatura. Ele é um tonto. E se você começa a dar crédito para esse cara, a cabeça sua vai entortando. E de repente você dá assim, entendeu? Você vira uma cuca. Sem contar outras coisas que você vira, tá? Ai, meu Deus do céu. A gente tem que fazer isso, né? A gente tem que fazer isso, porque parece o Zé Medeiros, né? E o Zé Medeiros tá bem intencionado, né? Eu acho, né? Então a gente tem que dar resposta. Daqui a pouco a gente volta.